atenção nessa manhã, nós vamos ler Mateus 6, do 19 ao 24. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aí. Mateus 6, do 19 ao 24. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de vocês são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavras do Senhor. Você já ouviu falar na cultura da escassez? Já ouviu esse termo em algum lugar? Não? É uma mentalidade que se baseia na ideia de que não há recurso suficiente para todos. Brené Brown fala muito sobre isso naquele livro A Coragem de Ser Imperfeito. Vale a pena ler. Essa mentalidade, ela ocorre quando o indivíduo tenta enxergar situações desafiadoras na sua vida do lado da falta de recurso. Eu nunca tenho o suficiente. Então, isso diz respeito a tempo e dinheiro, tá? Basicamente. A maioria de nós, se você parar para pensar, tem recursos escassos. A gente não tem tempo, muito tempo. A gente também não tem muito dinheiro. Então, num certo ponto, faz sentido. A maioria de nós precisa de alguma coisa. Não é verdade? A gente está sempre precisando de alguma coisa. E a gente precisa melhorar, buscar realmente, assim, fazer as coisas, ter ambição. Só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avareza. E a gente vai entender que existe uma diferença entre ambição e avareza. E o que Jesus pressupõe para nós a partir disso. Mas que muitas vezes nós nos apoiamos na cultura da escassez que o mundo nos oferece, de que a gente nunca tem o suficiente. E aí eu queria pensar com você primeiro na diferença, né? De ter necessidade ou ambição, então, e ter avareza. Atenção, alimento, prazer, dinheiro, é tudo aquilo que a gente precisa. Você precisa de atenção, você precisa de alimento, você precisa se sentir bem. Agora, ambição é eu querer ter essas coisas, ok? E a gente vai entender que a avareza, ela é especificamente a ambição apenas por dinheiro e bens. Então, a avareza é diferente de ambição. E a gente vai entender depois no final como isso está tudo ligado com essa cultura de escassez, porque a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Quando a Bíblia fala sobre avareza, quando você escutar sobre a avareza, ela diz respeito apenas a bens materiais, o que diz respeito a dinheiro e bens, tá? E não a ambição. E ela domina tanto, e aqui é um grande desafio para a gente entender isso, que eu espero que no final você consiga entender. Você pode ser avarento tendo muito dinheiro ou tendo pouco dinheiro. Porque a gente imagina que avarento é quem tem muito. Por quê? Porque você parte da premissa que o dinheiro é o que torna uma pessoa feliz. Seja eu economizando dinheiro ou eu gastando dinheiro. Esse é o pressuposto da avareza. O dinheiro então é o que me traz felicidade. Então se eu tiver muito, beleza. Se eu tiver pouco, beleza? Não. Eu preciso, ou eu estou gastando dinheiro e eu vou ficar sem, ou eu vou economizar. O avarento basicamente pode ser uma pessoa com ou sem dinheiro. E aí, o que acontece? A avareza então é um desejo excessivo pelo dinheiro e pelos bens materiais, tá? Que difere da ambição. Ambição não diz respeito só a bens materiais. Eu posso querer ser alguém melhor, eu posso querer um cargo melhor, eu posso querer ser alguém melhor. Ficou claro a diferença aí entre ambição e avareza, certo?
A avareza, como a vanglória que a gente viu a semana passada, ela é insaciável. Ela nunca é suficiente. Porque a ambição, eu quero um cargo melhor, eu chego no cargo melhor, beleza, mas a avareza não. Nunca é suficiente. Eu nunca vou ter o suficiente, eu sempre vou querer mais. Por quê? Porque ela cria raízes no coração. Quando a gente olha, né, fora do reino de Deus, a lógica atrás dessa cultura de escassez, o que é? O medo e a disputa. Com medo, qualquer quantidade de bens e de dinheiro nunca vai ser o suficiente. Nunca vai ser, porque eu sempre vou estar com medo. Eu sempre vou me sentir sozinho no final, porque eu só vou ter dinheiro. É a velha narrativa de que, no fundo, eu sou uma pessoa completamente só e eu preciso me garantir. Eu vou guardar dinheiro. Ou eu vou gastar dinheiro. Quando a gente se sente sozinho, assustado, a avareza, ela sussurra no ouvido o seguinte: o dinheiro fará você ficar feliz e seguro. Com ele você pode impressionar as pessoas. Com ele você pode o que você quiser. É isso que ela fala no ouvido. E ter dinheiro no banco, convenhamos. Se o seu saldo está bem no banco, você pode saldar as suas contas, você fica seguro, você fica bem. Isso aí é fato. Né? Saber que você pode pagar os boletos em dia. Mas ter dinheiro suficiente só para pagar as contas é uma coisa. Agora, querer ter dinheiro para impressionar as pessoas é outra. Totalmente diferente. E aí eu queria pensar com você uma falsa narrativa que a gente vive no mundo de hoje, que é essa de que o dinheiro traz felicidade. Então, ele é a solução para a cultura da escassez, será? Porque essa narrativa, ela é parcialmente verdadeira. Ela não é a verdade. Porque, convenhamos, se você pode pagar todas as suas contas em dia, você fica seguro, não fica? Você fica tranquilo. Se você não pode, você vai ficar preocupado. Você fala, meu Deus, e agora? Então, a gente sabe do sentimento gostoso também da gente conquistar, da gente comprar um carro, da gente comprar uma casa, da gente comprar uma roupa que você estava precisando. A gente sabe da alegria que é essas pequenas conquistas materiais. É fato, né? No meu caso lá, o livro novo. Enfim, cada um tem aquela coisa que você gosta e que é bom. Né? Olha para a sua vida, a liberdade, a alegria de você ter conquistado as pequenas coisas ou grandes coisas que você conquistou, seja o seu apartamento, sua casa, seu carro, uma saia nova, um tênis novo, um presente para o neto, para o filho. Não é gostoso? A gente fica feliz, alegra o coração, né? Então é uma meia verdade, traz um pouquinho de felicidade, é fato. Contudo, não muito tempo depois, o que acontece? Lembra quando a gente era criança e ganhava presente de Natal? Felicíssimo! Depois de 2, 3 semanas, o que acontecia? Perdia a graça. Aliás, acontece isso ainda hoje com as crianças, né? O carro novo, perde o cheiro de carro novo. O sapato novo, depois de um tempo já não é novo. O apartamento que é novo, nossa, tem que fazer a manutenção, tem que limpar. E aí, não que aquilo lá perca o seu valor, mas aquilo lá passa a entrar no cotidiano e já não é mais aquilo, né? Não é tão bonito como é o do vizinho, não é tão novo e por aí vai. A gente acaba comprando a mentira de que o dinheiro e os bens vão trazer uma segurança, uma felicidade, mas que no final das contas não vai trazer, porque eles acabam. Fora do reino de Deus, o dinheiro e os bens são quase tudo o que a gente pode apelar para ter as nossas carências satisfeitas, mas que não vão satisfazer de fato. E aí, felizmente, a gente não precisa viver fora do reino. E é essa a proposta de Jesus para nós. Na economia do reino, isso é maravilhoso, essa ideia assim, de economia, é o que Jesus vem falar para a gente sobre finanças, né? E a gente falou da convocação da Assembleia, e a semana que vem a lição da Escola Bíblica também é sobre vida financeira. Então a gente está aqui fazendo uma conversa entre a Escola Bíblica e o culto e os valores do reino que a gente tem tanto discutido.
é que a economia do reino, ela contrasta com essa economia do mundo, de que o dinheiro traz felicidade. Jesus, ele usa aqui 3 metáforas. A gente olha o texto e parece que ele está falando de coisas diferentes, mas ele não está. Ele fala aqui sobre 2 tesouros, 2 olhos e 2 senhores. Para quê? Para descrever essa economia. Como que eu vou entender a dinâmica do dinheiro e dos bens a partir do momento que eu sou cristão? Então ele vai colocar essa oposição às falsas narrativas que a gente encontra no mundo, de que dinheiro traz felicidade, de que existe escassez. O que Jesus veio falar? E aqui, olha aí primeiro, então 2 tipos de senhores, né? Não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. Jesus mostra para a gente que tem 2 tesouros, terrenos e celestiais. Diz ele, sendo novidades, isto é mais antigo que andar para frente, né? Como diria o outro. Mas o fato é que os tesouros na terra compreendem coisas como dinheiro e bens materiais. É fato, não tem como a gente falar que não. Faz parte do contexto. Tudo aquilo que o ladrão pode roubar de nós, que você precisa fazer seguro, é um bem, é um recurso. Pode não ser necessariamente corroído ou comido por traça, né? Vamos pensar assim, né? Mas o fato é que é temporário. A roupa, o carro, a maquiagem, a casa, o tênis, né? Enfim, tudo isso uma hora acaba. Tem fim. É finito. Mesmo até uma joia, vamos pensar assim, né? Ouro, que demora aí, que não tem composição, uma hora perde valor. O mercado sobe, desce, né? E o que Jesus vem dizer é que os tesouros no céu se relacionam ao que Deus faz. E a melhor maneira de acumular tesouro aqui no céu é viver de acordo com Mateus 6,33, que não está no nosso texto, mas eu queria lembrar que é o que a gente tem. A gente não cantou hoje, mas que a gente já cantou desde o começo, que é o quê? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentados. Então, quando a gente pensa em buscar nesse reino, então, a justiça, eu queria pensar contigo, por exemplo, em uma das coisas que Deus ama e que Ele gostaria que nós fôssemos justos com as pessoas. Ele ama as pessoas e Ele executa a justiça com amor na vida das pessoas. Então, nesse sentido, quando a gente pensar nos nossos tesouros materiais, humanos, a gente precisa pensar como a gente tem usado esses tesouros humanos, esses recursos materiais com as pessoas à nossa volta. Por exemplo, se é a prática da justiça, então nesse sentido, o que afinal é um tesouro? Vamos lá para o Aurélio, né? O dicionário diz para a gente que o tesouro é um conjunto de qualquer tipo de riqueza que a gente tem que proteger, conservar ou guardar. Então o ser humano foi criado, eu e você, para a honra e glória do Senhor, para apreciar as coisas. Jesus não está dizendo que a gente não deve apreciar as coisas. Ou seja, nesse sentido, ele não diz respeito que eu não devo aproveitar os recursos materiais que o mundo oferece e que eu não deva trabalhar por eles. Não é isso. Não existe aqui nenhum voto de Jesus falando, você tem que ser pobre, você não tem que ter ambição. Não é isso. A questão é como você tem usado esses recursos. Vamos pensar, a gente falou do carro novo. Beleza, o carro novo o quê? É só para eu ficar bem com todo mundo ou ele é útil no reino? Eu uso ele para servir as pessoas, para auxiliar as pessoas, por exemplo, né? Para dar carona para quem precisa, vamos pensar assim. Esses recursos são materiais, são terrenos, são provisórios, mas eu consigo usá-lo para aquilo que é eterno. Consegue entender a dinâmica da coisa? É isso que Jesus está falando. Então, como eu uso o meu recurso nesse momento para abençoar as pessoas, que para Deus são eternas, para Ele ama e Ele quer essas pessoas com Ele. Então, são várias escolhas diárias que nós fazemos com base nas narrativas que nós escolhemos. Porque se as coisas são mais importantes que as pessoas, eu vou deixar de usar as coisas. Não, ninguém senta no meu carro. Comer no meu carro, você está louco? Vai sujar o carro. Sabe, esse tipo de coisa que parece que não, mas denota avareza. Porque eu valorizo o material.
e não a pessoa. Não o prazer da pessoa estar ali com você, conversando, você podendo auxiliá-la de alguma forma. Então, os tesouros do céu não são obtidos por méritos nossos. Eu também não vou ser, eu vou então ser o bonzinho para garantir um reforço lá na minha caixinha do céu. Né? Como se no céu tivesse caixinha, igual na sua conta no Nubank, você faz as caixinhas lá, né? Essa caixinha aqui é das boas práticas. Não existe isso. Né? A gente foi criado para as boas obras. É uma vocação nossa, e não fazer boas obras só para acumular. Não é essa a lógica do reino é totalmente diferente. Então, Jesus, ele encoraja aqui a gente a aumentar as boas obras para que a gente testemunhe do seu amor, e não para aumentar a nossa caixinha lá no céu, para ter uma mansão quando chegar lá. Não é para isso. Se for para isso, já começou errado. Então, nossas obras não merecem coisa alguma, exceto pelo valor interior de nos aproximar de Deus e fazer com que a gente seja mais parecido com Ele. Se não for para isso, está errado também. Ele fala então, a partir do 22 e 23, que tem dois tipos de olhos: olhos bons e olhos maus. Nessa passagem, Jesus ele usa uma expressão regional da sua época, que era muito comum, né, que talvez não faça muito sentido para a gente hoje, mas que eu queria pensar com você, fazer um mutatis, trazer para a nossa realidade. Seria mais ou menos assim, né, quando ele fala de olhos maus, se os seus olhos forem maus, né, se você for pão duro, a sua alma vai começar a endurecer. Basicamente é isso que ele quer dizer, né? Se seus olhos forem maus, você realmente será mau. Se você for mão aberta, a sua alma será cheia de vida. Pensando na nossa realidade, seria mais ou menos essa a ideia que Jesus quer dizer. Se é pão duro, você vai ficar duro mesmo, porque isso vai começar a deixar você cada vez pior. Porque qual é a ideia aqui? Lembra? Vamos resgatar um pouquinho da biologia. Como é que funciona a visão do ser humano? A retina permite que a luz entre e no cérebro faça a imagem. Então, um olho saudável pressupõe que essa luz entre e você enxergue, e você possa ser guiado, então, por aquilo que você vê. Então, o olhar focado em Deus vai ter a clareza de um olho saudável. Então, se o seu olho for bom, se você tiver essa possibilidade de ver bem, você não vai andar cego. Se ele for mau, você vai ser mau. Ou seja, como o cego vê apenas trevas, aquele que adora as riquezas verá tudo de forma equivocada. Basicamente é isso. Então, o propósito de Jesus aqui é aplicar essa economia para que a gente possa aprender a ser generoso, sem esperar em troca. Generosidade é isso, é dar sem esperar em troca. Porque se eu estiver esperando ter em troca, isso não é generosidade. Isso é troca. Pronto. A generosidade aqui, ele diz respeito especificamente a dinheiro e bens materiais. É abençoar as pessoas, é abençoar a igreja com os recursos. Realmente, é dinheiro que ele está falando aqui. Não é não é tempo, não, é dinheiro, é bens materiais. Né? É através dos dízimos, das ofertas, dos centavos que a gente dá para algumas pessoas. É isso mesmo, é ser generoso, sem esperar em troca. A generosidade revela alguém que vive no reino. Se você não tem, porque às vezes a gente quer dar, mas não tem, né? Deus entende, está tudo certo. Mas se eu tenho, eu vou dar para receber, porque Deus vai fazer prosperar. Se eu estou esperando o retorno, mesmo que seja de Deus, não é generosidade. Senhor, me ensina a ser generoso como o Senhor é generoso. É dar graça sem esperar graça de volta. É isso. E aí, por fim, dois tipos de senhores. E aqui, eu li na NVI, mas eu queria ler o último versículo na revista e atualizada, que é a que a gente usa aqui, a Bíblia vermelha. Ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro,
Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Na ilustração final, Jesus apresenta a verdadeira lógica, mas não óbvia a princípio, tá? De que não podemos nos voltar para tesouros terrenos e ao reino de Deus ao mesmo tempo. Ele usa a palavra Mamon no original, e Mamon é o nome de um Deus rival. Nesse sentido, estudiosos aqui não tem registro de Mamon, ou seja, de dinheiro ser usado de modo negativo na cultura hebraica até aqui, tá? Ninguém usava dinheiro é ruim. Nunca se falou nada sobre isso até então. As palavras de Jesus aqui, elas provavelmente chocaram aqueles que ouviram ele falar. Foi aquela coisa meio tipo assim, o que ele está falando? Não estou entendendo. Pra gente, no mundo capitalista de hoje, a gente sofre muitas vezes por causa dessa questão de dinheiro, e isso para nós é muito claro que o dinheiro pode ser mal, mas na época de Jesus isso não era claro, tá? É importante a gente entender isso. Então, para quem ouvia a primeira vez esse texto, foi chocante ouvir isso. Como assim o dinheiro pode ser um Deus? Porque que afinal Jesus foi tão enfático aqui em classificar a riqueza como um Deus e dar um nome para esse Deus? Porque, num certo aspecto, o dinheiro e as riquezas podem sim tomar o lugar de Deus. Primeiro, o dinheiro parece prolongar os nossos dias, certo? Desculpa. Porque dá pra gente a falsa ideia de uma dimensão quase eterna. Parece então que a gente não vai morrer. E eu vou pegar minha água aqui, porque senão eu não vou conseguir terminar. Então, o dinheiro pode parecer com Deus, porque dá essa ideia então de que a gente é eterno. Em segundo lugar, ele tem influência, porque convenhamos, a gente respeita quem tem dinheiro. Existe respeito. A gente pode falar que não, a gente pode não gostar, mas o ar-condicionado acaba com a voz da gente. Mesmo. Eu vou desligar, senão eu não vou conseguir terminar de falar, gente. Deixa eu voltar para o começo então. Primeiro, por que o dinheiro então pode ser confundido com Deus? Primeiro, porque ele dá a sensação para a gente de eternidade. A gente pode prolongar os nossos dias. Segundo, a gente respeita quem tem dinheiro, porque quando o dinheiro fala, as pessoas escutam. E terceiro, a riqueza parece oferecer para nós o que Deus parece prometer: segurança, conforto e felicidade. É muito fácil servir aos bens e ao dinheiro. Por isso, nós somos levados a servir o dinheiro. Só que o dinheiro e os bens não são propriamente a verdadeira questão, como eu sempre tenho focado. O que Jesus está querendo dizer? Que o problema é o coração. Aonde está o coração? Porque é possível ser pobre e também servir a Mamon. É possível. É possível não ter dinheiro e servir ao dinheiro. E viver pelo dinheiro sem ter o dinheiro. Olha que loucura. Então, é possível ter bens sem servir a eles e ter um coração no reino. O contrário também acontece. Então, como é que é possível não ter bens e servir a eles? A condição exterior, então o dinheiro ou a falta do dinheiro, não é o mais importante. O que realmente importa é a nossa condição interior, aonde está o nosso coração. Jesus, ele contrasta Deus com Mamon, porque ambos competem dentro do nosso coração pelo domínio dele. E eu trouxe essa frase do Marcos Lucado, ele diz: dinheiro pode comprar uma cama, mas não sono, uma casa, mas não lar, prazeres, mas não vida, coisas, mas não Salvador. Só que as pessoas gostam de confundir as coisas, porque afinal, eu tenho uma cama bonita, não importa se eu não durmo.
Se eu ter prazer, não importa se eu não tenho lar. Se eu ter as coisas e não ter só... E aí, esses discursos vão entrando dentro da cabeça da pessoa e a gente vai vendo que não tem como, é impossível servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Não dá, por mais que a gente queira, por razões opostas. Deus quer que a gente rejeite a Mamon e que ame a Ele e confie nele, para que Ele dê realmente sono, lar e salvação, conforto, felicidade e não dinheiro. Porque no final das contas, Mamon, ao contrário, né, ele quer que a gente negue a Deus e, como seus servos, a gente busque e persiga a felicidade por meio da obtenção e acúmulo de riqueza, ou gastando de forma desenfreada. Por quê? Seja eu guardando ou eu gastando, eu estou buscando, na verdade, preencher o vazio que só Deus pode ocupar. Buscar prazer longe de Deus. Por isso que eu posso servir a Deus sem ter dinheiro também, gastando à vontade. Né? Você nunca ouviu falar do prazer de gastar, de comprar? Né? Aquela coisa que a gente compra e fica lá esperando, né? Ó, já está em trânsito. E aí, usa o dinheiro que não tem, né, no cartão de crédito para comprar aquilo que não precisa, para impressionar quem? E aí, para concluir, então, há dois tipos de tesouro, nos quais a gente pode investir, celestial e terreno. Há dois tipos de olhos que a gente possa querer e que a gente precise pensar, generosos e mesquinhos. E dois tipos de senhores a quem a gente pode servir, a Deus ou a Mamon. Qual é a nossa escolha? O que a gente vai fazer? Viver no reino é a forma de a gente aprender a viver sem avareza, e isso exige sabedoria. Envolve compreender que os ensinos de Jesus aqui não são como leis gerais, você faz isso e não faz aquilo. Com grande exceção do mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, o que Jesus apresenta no Sermão do Monte são critérios para a vida, são opções que você vai fazer. A gente precisa examinar a forma como a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente administra o nosso dinheiro e os nossos bens, para a gente atribuir que valor nós estamos dando a eles. Eles estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida ou não? Os tesouros terrenos são temporários, os eternos, os celestiais são eternos. A escolha sábia é evidente, mas nem sempre a gente é sábio. A gente quer ter um olho bom, mas muitas vezes a gente tem um olho mau. A gente quer ser generoso, mas muitas vezes a gente é mesquinho e a gente não participa das alegrias verdadeiras. E embora Mamon diga que pode produzir paz e felicidade, ele mente. As narrativas do mundo mentem. Por quê? Porque produz em nós aquilo que eu falei no começo, a cultura da escassez. Porque no final, eu estou sempre com medo, eu vou entrar em disputa, eu estou desmotivado, eu entro em conflito, eu entro em guerra. Não produz no final das contas nem paz, nem segurança, nem felicidade. É uma ilusão. E aí, nesse sentido, para sair dessa cultura de escassez, né, a gente precisa investigar as crenças, as narrativas que estão no nosso coração e transformá-las em realmente formas de nos reconectarmos com Deus, porque na cruz Cristo Jesus morreu para nos salvar e fazer com que a gente se reconecte com Ele. E nos ensina, através da sua palavra, a determinar as prioridades da nossa vida. E nesse sentido, a estabelecer e celebrar as pequenas coisas. Louvar e bendizer ao Senhor, porque Ele promete paz e felicidade e entrega. Só que Ele não promete isso de um tamanho gigantesco, como Mamon promete, porque Ele entrega tudo de uma vez e depois tira de uma vez. E aí você fica lá num crise de abstinência, desesperado. Deus não, Ele vai dando aos poucos e vai nos mantendo. E nesse sentido, que a gente possa ser fiel ao nosso Pai amoroso, ao nosso Senhor, que é doador da vida na cruz. Jesus não estava procurando nos culpar na cruz, mas oferecer para a gente um
conselho de investimento melhor, uma natureza melhor. E eu queria encerrar com essa frase do Tim Keller. Ele diz: se o seu coração foi transformado pela graça e sua identidade está em Cristo, então dinheiro e status não são motivos nem de orgulho, nem de segurança. Se o seu coração foi transformado pela graça e sua identidade está em Cristo, então dinheiro e status não são mais motivos nem de orgulho, nem de segurança. Que Deus nos ajude a não sermos avarentos, a não sermos acumuladores, nem gastões demais, né? Que Ele nos ensina a sermos generosos, a termos os olhos bons, a valorizar o que Deus valoriza, né? Eu dei o exemplo das pessoas, que sejam as pessoas, sabendo que em Cristo nós realmente podemos nos alegrar, nele nós podemos encontrar a verdadeira felicidade que dinheiro, influência e poder não vão trazer. Que realmente a gente possa encontrar nele conforto, segurança e direção para as nossas vidas. E dentro de tudo isso, Ele oferece para nós um banquete, sem cobrar nada em troca. E aí, quando a gente celebra a ceia e a gente traz à memória o que Ele fez por nós, é isso que a gente lembra, que Ele não cobrou pelo sangue e pelo pão. Ele se doou totalmente por nós, Ele se deu. E agora o convite dele é para que a gente possa bendizê-lo, para que a gente possa testemunhar, para que a gente possa viver uma vida que faça sentido dentro dessa economia do reino. Para que a gente possa ser generoso, porque de graça a gente recebeu, de graça a gente dá, sem esperar nada em troca, porque Ele não esperou. Na verdade, Ele não espera, ainda bem. Ainda bem. Vamos orar então, vamos agradecer por isso. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor e pela Tua benignidade, Pai. O Senhor que nos convidou para esse banquete santo do povo de Deus, Pai. Obrigada porque o Senhor não cobrou nada de nós, não cobra no sentido financeiro nada de nós. O que o Senhor pede de nós é apenas, ó Pai, um coração contrito, um coração quebrantado na Sua presença, para que possa ser transformado, Senhor. Por isso, nessa hora nós pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco, porque é verdadeiro, é justo, é nosso dever, é nossa alegria, Senhor, render graças a Ti. Porque o Senhor, sendo rico em misericórdia, graça, galardoador e criador de todas as coisas, o Senhor se fez pobre, o Senhor se fez pequeno, para que a gente pudesse chegar até Ti. Obrigada porque na cruz de Cristo, Pai, o Senhor propiciou que nós pudéssemos nos conectarmos a Ti novamente. Pudéssemos ter esses momentos, ó Pai, onde as barreiras caem, onde nós podemos vivenciar o Teu reino já nesse momento, apesar de não ser completamente. Pai, nós te damos graças porque o Senhor está conosco. Toda glória, toda honra pertence a Ti, Senhor. Pai, nós Te engrandecemos porque o Senhor tomou sobre si a natureza humana, sofreu na cruz do Calvário a nossa morte, padeceu para que nós pudéssemos sermos salvos. Nós Te rendemos graças, ó Pai, porque o Senhor Jesus tomou sobre si o nosso pecado. Obrigada, Senhor, porque quando celebramos o pão e o vinho, que nós podemos experimentar a Sua graça de uma forma muito mais libertadora. Deus de misericórdia, pelo Teu Santo Espírito, abençoe e santifica-nos, ó Deus, juntamente com essas dádivas do pão e do vinho, para que a gente possa, ó Deus, ao comer o pão, ao beber o vinho, Senhor, sermos transformados, edificados, Senhor Deus, e sermos mais parecidos contigo. Obrigada pela Tua presença que se faz viva e real nesse momento, Senhor, no nosso meio. Que nós possamos, ó Pai, sermos alimentados na Tua misericórdia, Pai. Aceita o nosso sacrifício de louvor e de gratidão. Em comunhão, Senhor, aqui estamos, em comunidade, para louvar e bendizer o Senhor. Nós Te damos graças e rogamos que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém.
Eu vou entregar para você o pão e o vinho, você segura, depois a gente vai celebrar junto. A palavra nos diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: esse é meu corpo, que é dado em favor de vós. Após haver ceado de semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança que eu faço em favor de vós. Todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós trazemos a memória que Cristo fez por nós, a reconciliação pela graça, de graça, e vivemos de graça em graça. Então comamos e bebamos nessa hora. Nós te agradecemos, ó Deus, porque através da palavra, através do sacramento, Senhor, Tu tem dado a nós vida e vida em abundância, Senhor. Obrigada pelo pão, obrigada pelo vinho, obrigada porque agora nós saímos daqui alimentados para a vida eterna, Senhor. Fortalece-nos no serviço da Tua obra. Dá-nos, ó Deus, comprometimento, como nós vimos hoje, que nós possamos manter, Pai, o nosso olhar fixo em Ti na caminhada. Que o Senhor seja, Pai, o Deus da nossa vida de fato. Que a gente não fique preso, Pai, à cultura da escassez, com medo, em disputa. Que nós possamos confiar em Ti, que nós, tendo ou não tendo recursos financeiros, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor já providenciou o bem maior para nós, que é a salvação que está em Cristo Jesus. Através dessa verdade, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos os recursos financeiros que o Senhor tem disposto a cada uma que aqui está, Senhor. Dá-nos sabedoria para lidar com as nossas finanças, para que não sejam deuses concorrentes com o Senhor na nossa vida, que não levem a nossa paz, e que a gente também não se invoque achando que, estando bem financeiramente, nós estamos tranquilos. Que a nossa confiança esteja em Ti, que a nossa certeza de caminhada esteja em Ti, Senhor. Pai Todo-Poderoso, obrigada, porque nós participamos dessa mesa, onde nós experimentamos, ó Pai, as verdadeiras riquezas de todo o mundo, que é o Teu amor e a Tua graça. Obrigada pela acolhida, pelo amor, pela benignidade. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, nessa hora, as nossas vidas. Cada irmão e cada irmã que aqui está, cada necessidade. Venha, Senhor, sobre cada um e sobre cada uma, Pai, cuidando do seu coração. Dos que diz respeito, Pai, às questões financeiras que nós tratamos aqui hoje. Que o Senhor venha, Pai, dando sabedoria, provendo recursos, ó Pai, para a administração do lar, da família. Pai, em nome de Jesus, seja com cada um nessa área. Rogamos também pela nossa igreja. Somos gratos pelos dízimos e as ofertas confiados a essa comunidade. Pedimos pela Assembleia de Prestação de Contas, que será no próximo mês, que o Senhor já esteja à frente, Pai, nos dando sabedoria nesse sentido. Que nós possamos ter uma vida financeira equilibrada, que repercute aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós te pedimos também, Senhor, por aqueles que têm enfrentado problemas de saúde. Vem, Senhor Deus, cuidando, vem curando, vem restaurando, vem, Senhor, fortalecendo. Abençoa a nossa comunidade e continua a fazer prosperar e envia trabalhadores para essa seara, Senhor. Nós oramos a Ti. Nós somos gratos em tudo. E aquilo que nós não verbalizamos, que nós não conseguimos falar aqui, nós entregamos a Ti. Juntos, orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ficar em pé, receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus.